Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira da segunda semana do Advento. Vamos meditar então um pouquinho a palavra de hoje. Segundo Lucas, é a cura do paralítico. Jesus estava em Cafarnaum, na sua casa, pregando a palavra, e uma multidão imensa aglomerou em torno da casa. Ninguém conseguia chegar perto. Então chegaram esses com este paralítico numa maca. E viram que não tinha como chegar, então tiveram uma ideia de rodear e por cima do telhado descê-lo diante de Cristo. Esses homens é um pouco a imagem do que a igreja faz conosco. A igreja, através da palavra, através dos sacramentos, da liturgia, de tantas formas, a igreja sempre nos leva diante de Cristo, diante de Deus, para recebermos as graças. Assim, esses homens. E Cristo se admirou da fé deles, que com tanta insistência, persistência, perseverança, fizeram de tudo, possível e impossível, para que esse paralítico chegasse diante de Cristo. E todos esperavam o quê? Que Jesus dissesse a ele: levanta-te e anda. Mas Jesus não diz isso, diz uma outra coisa: filho, teus pecados estão perdoados. E todos se escandalizaram, porque quem pode perdoar os pecados? Só Deus. Então estou falando, ele está blasfemando, ele está se passando por Deus. Quem é esse que diz que pode perdoar os pecados? Que isso só Deus pode perdoar? Agora esse homem aí dizendo, querendo passar-se por Deus, é um blasfemo. Merece morrer quem blasfema, quem se passa por Deus, segundo a lei. Então Jesus viu o que eles estavam murmurando, pensando. Então Jesus diz, o que é mais fácil dizer a este homem paralítico? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? O mais fácil dizer é, teus pecados estão perdoados, porque não tem como comprovar, né? Exteriormente. Mas Jesus fala, para mostrar que eu tenho o poder de perdoar pecados, para mostrar que eu sou Deus, que eu tenho poder sobre tudo, sobre o pecado, sobre as doenças, sobre a morte, levanta-te e anda. Então Jesus fez esse milagre para mostrar que ele tem poder também de perdoar os pecados, porque ele é Deus. Fantástico, irmãos. Então a preocupação maior de Jesus, é claro que Jesus tem misericórdia do que daqueles que sofrem, que são cegos, doentes, paralíticos, coxos, leprosos, sim. Mas qual que é o pior de tudo? É uma doença? É uma deficiência? Uma paralisia? Não. Para Jesus, o pior de tudo é o pecado. A paralisia, a doença, nos limita, sim, nos limita. Às vezes nos traz dores, sofrimentos, dificuldades, sim. Mas o pior de tudo é a doença do pecado, que mata a alma. Nesse sentido espiritual, né, que estamos falando. O pecado faz mal, destrói. O pecado nos aparta da vida. E o pecado pode nos condenar eternamente. Porque você pode ter uma doença, uma deficiência. E todos nós temos uma doença. Quem não tem? Eu tenho umas 4, 5 já. Todos nós temos doença. Cada um mais grave, outro menos grave, mas todo mundo tem alguma coisa. Alguma cruz, algum sofrimento. Todos temos. Mas isso não nos impede de chegarmos ao céu. Uma doença não te impede de ser feliz, de estar com Cristo, de chegar ao céu. Agora o pecado impede. O pecado te impede de chegar a Deus, te impede de chegar ao céu. Então Jesus viu que o pior dele não era estar numa maca. Eu conheço tanta gente que às vezes anda com uma bengala, com uma muleta, está numa maca e é feliz, tem uma alegria, um testemunho de vida, de fé, impressionante, maior que o nosso ainda, que estamos andando para lá e para cá. Mas então Jesus viu que qual era o problema maior desse homem? Não era a paralisia, eram os pecados dele. Eram os pecados que realmente o paralisavam. Eram os pecados que o impediam de amar. Essa era a pior paralisia do pecado. Que não te deixa amar, praticar a caridade, perdoar, ir ao encontro do outro. O pecado nos prende, né? O pecado nos fecha num egoísmo, no nosso eu,
no individualismo, essa é a pior doença. Então hoje o Senhor também vem ao nosso encontro com essa palavra. É claro que Ele pode curar um câncer, fantástico, maravilhoso. Pode nos curar de uma doença, ótimo. Quem alcança uma graça dessa, bendito seja Deus. Mas Deus hoje quer curar os nossos corações, a nossa alma, do egoísmo, né, da mentira, da luxúria, da preguiça, da falta de amor, da falta de perdão. Deus quer nos curar disso tudo, para que nós possamos estarmos alegres, vigilantes, esperando o Senhor que quer nascer em nós neste Natal, para trazer aos nossos corações as alegrias do céu. Porque se nós estivermos com a nossa alma doente, com a nossa vida toda enferma de pecados, de egoísmo, de individualismo, fechados ao amor de Deus, fechados à vontade de Deus, como que Deus vai chegar em nós nesse Natal? Não tem jeito. Então, o mais urgente para ser curado em nós são os pecados. Então, agora o advento é esse tempo de conversão, de arrependimento, de confissão, de buscar a vida nova que o Senhor quer nos trazer neste Natal. Alegria, irmãos, Deus te ama e quer fazer uma obra fantástica na tua vida. Quer te ajudar, sim, diante das tuas dores, dos teus sofrimentos, das tuas doenças. Sim, dos teus problemas, Ele quer te ajudar. Mas principalmente diante dos teus pecados. Porque é os pecados que realmente nos afastam de Deus e nos coloca numa paralisia, nos coloca nesse fechamento, nesse egoísmo. O Senhor vem para te curar por inteiro. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.